É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, mais um Evangelho de Amor. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023. É difícil mudar o ano, né? A gente ainda fica com o outro ainda. Então que Deus nos abençoe a todos, nos guarde, nos proteja, nos ilumine, abençoando a nossa casa, nosso lar, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos propósitos. Que Deus abençoe aqueles a quem amamos e também aqueles com os quais nós temos dificuldades. São nossos irmãos também. Deus abençoe todos os seres da luz e todos nós que ainda estagiamos no plano das trevas. Somos todos irmãos. Com certeza Deus nos oferece bênçãos de todas as espécies. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela disse assim: que Deus te abençoe com as bênçãos especiais. E explicou que abençoar, Deus abençoa a todos. Mas alguns, Ele tem uma bênção especial. Então que todos nós sejamos merecedores dessas bênçãos especiais. Vamos orar? Bons Espíritos, que nos protegeis, e sobretudo vós, nossos anjos da guarda, dai-nos a força de resistir às más sugestões para sairmos vitoriosos da luta. Nossos defeitos são os empecilhos que nos separam de Deus, e cada defeito domado é um passo dado no caminho do progresso que dele nos aproximará. O Senhor, na sua infinita misericórdia, dignou-se conceder-nos a existência atual para auxiliar o nosso progresso. Bons Espíritos, ajudai-nos a tirar proveito dela, a fim de que não nos seja infrutífera e que, quando aprouver a Deus fazê-la cessar, possamos dela sair melhores do que quando para ela viemos. Deus Todo-Poderoso, não nos deixeis sucumbir às tentações que temos para o mal. Espíritos benevolentes, que nos protegeis, desviai de nós os maus pensamentos. Dai-nos forças para resistir às sugestões do mal. Se sucumbirmos, tornar-nos-emos merecedores da expiação das nossas faltas, nesta ou em outra vida, pois que temos a liberdade da escolha. Senhor Deus, nós vos agradecemos por essa noite, por esse Evangelho de Amor. Saudamos a todos os espíritos amigos que nos acompanham, em especial Jerônimo Mendonça, o nosso mentor, avisando a Jesus que as nossas lanterninhas já estão acesas
e que as boas vibrações que aqui se fizerem possam se expandir para todo o nosso Brasil, para todo o nosso planeta. Pedimos ao anjo protetor do nosso Brasil, Ismael, que derrame bênção sobre a nossa terra, sobre o nosso povo, sobre todos aqueles que estão destinados a fazer o nosso Brasil progredir. E que Jesus, nosso querido amigo, nos abençoe e nos guarde, como também proteja o Brasil, para que mantenhamos a missão de coração do mundo. Esse já somos, mas para que nos tornemos também a pátria do Evangelho. E isso só acontecerá quando nós dermos conta de colocar em prática tudo que nós lemos, tudo que nós falamos e tudo que nós tentamos corrigir nos outros. Que possamos crescer para nos tornarmos também a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados. E assim pedimos licença para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, graças a toda a proteção que nós recebemos. Que assim seja. Então, boa noite outra vez. Luiz Beto na live, Renata Rodrigues, Carmen Viviane, Nilceia de Paula, Ana Patrícia Falcão, Sônia Almeida, Andréia Lemes, obrigada, Valdina, Edival, Edna Lima, Irailde, Eliane Teles. Que bom, Eliane, você está conseguindo todo dia, né? 3 cachorros, um gato e 2 abençoadas ao meu lado estudando e aprendendo o Evangelho. Que legal. Maria Aparecida, Valdirlene, Maria da Conceição, Ivone Dantas, Antônio Santos, Sheila Maria, Leandro Oliveira, boa noite. Leandro é de Anápolis. Agora eu confundi, Leandro. Vera Lúcia, Célia Nunes, Dona Leila de Oliveira, Tereza Célia, Ana Cris, Clotilde, Arlete, é bom te ver, viu, Arlete? Ana Paula, bem-vinda, Ana Paula. Socorro Barroso, Liege, Cristiane, Débora, Cida Batista, André da Silva, Cíntia, Neumi, Rosane, Lenir, beijão, dona Lenir, Leonardo Alcino, Alice Guscuma, pois é, Leonardo, seja bem-vindo, Margarida Luiza, Helenice, Rosemary, boa noite, Luiz Beto, muito obrigada. Selma Sperber, bração apertadão. Sandra Siqueira. Isso aí, gente, todos que chegarem aqui amanhã, depois da madrugada, qualquer hora que você chegar, beijo para você. Seja sempre bem-vindo e que as palavras que aqui forem ditas, os raciocínios que forem feitos, possam servir, para te ajudar em algum momento, e desconsidere nossas opiniões pessoais, caso nós possamos emiti-las. Opinião é opinião. Fiquem sempre com Jesus, com Kardec, com Chico. Opinião, cada um tem a sua e ela não pode ser uma verdade. Pode até ser que se torne uma verdade, mas não escolham nossas opiniões. Busquem as fontes, estudem. E quando a gente conversa ou dá alguma opinião, é porque nós estamos aqui numa live, ao vivo, como se fosse numa sala de estar, conversando, debatendo, mas isso não justifica que nós tenhamos razão, tá bom? Então, muito bem-vindos todos e muito bem-vindo
Alex. Obrigado. Boa noite, alô, meu povo. Quinta-feira, como já foi anunciado aqui, 12 de janeiro de 2023. Certo? Eva 947, gente. Mais 3 nós vamos chegar no 950. Mas a meta agora é o 948, viu? Você tá sabendo quem é o Leonardo Alcina ali? Que tava sumido? É o Léo Picadinho. Ah, rapaz. É ele mesmo. Bem-vindo, Léo. E o Leandro é Goiânia, viu? É Goiânia, dele, né? Passou perto, foi... Não deu nem 50 quilômetros direito de distância. Tá bom demais. E aí, gente? Como é que tá aí essa quinta-feira? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tá tenso? Como é que tá o coração aí? Tem gente que tá feliz hoje, porque tá fazendo era... Ai, a rainha da jabuticaba. Ô Kiko, deixa eu te falar uma coisa. Quer me alegrar? Me chama de jabuticaba. Eu acho que meu sobrenome podia ter jabuticaba. Tanto que eu gosto. É possível. O Leonardo tá contando que a Clarinha já tá com 6 meses. Que gracinha, hein? Então, como eu estava dizendo aqui, nós temos gente hoje fazendo era, deve estar animado, fazendo festa, né? A Fran Salles é uma delas. Parabéns, Fran. Deus te abençoe. A minha amiga Quirinopolina Losânia Marques, também aniversariando hoje. A Luciana Leite. Pode falar. É Quirinopolina? Pois é, o certo, de acordo com os conceitos científicos geográficos, aí seria quirinopolitano. Mas lá nós é chique, lá é quirinopolino. E acabou e pronto. Eu achei que era quirinopolense. Não, é quirinopolino. Sabe por quê? É assim, porque tem uma história aí de levar em consideração o que os europeus dizem, né? Mas lá é diferente. Nápoles é napolitano. Tinha que ser quirinopolitano, mas é quirinopolino. Não, porque tá a bom. família que deu origem à cidade é a família Quirino. E depois virou Quirinópolis. E o povo aprendeu a falar quirinopolinos. Isso já deu confusão, que você não sabe o tanto. Imagina. Porque aí chegou o povo, os doutores, e quiseram mudar a tradição. Menina... Não prestou. E lá tem um povo brabo. Lá tem uma fama de uma brabeza que você não sabe o tamanho. Mas depois permaneceu aí. Qual foi a última aniversariante que você falou? A Luciana Leite. Ah, Luciana, parabéns pra você. E também mais um sobrinho da Flávia Silveira. A Flávia Silveira tem sobrinho. Gente de Deus. Hoje é o Rafinha que tá fazendo era hoje. Parabéns pro Rafinha. Provavelmente mais alguém aí tá aniversariando também, né? Vamos ver aqui nos comentários se tem. A Valdina tá pedindo prece, gente. Fica firme aí, Valdina. A Iraildes que tomou sorvete de jabuticaba. É muito bom. Frutos do Goiás, gente. São Muito gostoso. Sorvetes e picolés, os melhores do Brasil, tá? Frutos do Goiás. Onde você entrar, você pode ir com confiança. Vai lá e pega um picolé de piqui. Aí o povo vai falar assim, esse povo chique vai falar assim, aqui não tem picolé de piqui. Aí você fala assim, é de pequi, tá? Ele é uma embalagem amarelinha. Mas, gente, pensa num trem bom. E o de açaí também é excelente. E tem eu vou dar as dicas culinárias aqui. De açaí recheado com leite ninho. É picolé, tá? Açaí recheado com leite ninho. Nossa, pensa num negócio caprichado. Não é à toa que é lá do Goiás. Mas vamos em frente, então. Mais algum recado aí? Não, pode seguir. Então vamos lá, gente. Como prometido ontem, nós vamos agora iniciar aqui uma sequência de 4 ou 5 transmissões sobre essa questão da limpeza mental, espiritual, da alma, como você preferir, tá? E para abrir
a nossa reflexão, higiene espiritual. Nós retiramos essa mensagem do livro Relicário de Luz. E adivinha quem assinou essa mensagem hoje? Cuidado no que você vai falar ainda, hein? Porque às vezes você pode enganar. Porque esse livro, ele foi ditado por espíritos diversos. Não foi somente um espírito que colaborou, não. Chico psicografou todas as mensagens. Mas no caso da mensagem de hoje, Emmanuel de novo. Ué, Emmanuel é companheiro, né? Uai, Emmanuel de novo. Mas, gente, preparados aí? Aqui é o seguinte, aqui essa mensagem do Emmanuel, ela não tem introdução, não. Ela já chega papo reto, como diz a meninada. Ela já chega dando recado. Se o propósito é higiene espiritual, já chega chegando, já chega fazendo a faxina já. Então prepara aí, já analisa direitinho. Mas antes eu queria dar um recado. Essa mensagem de hoje, com certeza, ela entraria por o livro dos recordes como a maior quantidade de prints do Eva de todos os tempos, o Guinness Book. Só que, assim, ia ficar tanto print que eu não vou repetir essa tela aí. Eu vou colocá-la agora. De vez em quando eu vou dar uma recordada, mas vai ficar agora e já vou te avisando. Vai printando isso aí, não precisa nem ser para compartilhar, mas para você depois dar uma olhadinha, né, esparramar em vários lugares aí para recordar, porque o checklist aqui hoje, gente, de dicas de Emmanuel está simplesmente riquíssimo, milionário. Eu não sei como cada um, qual é a estratégia, o método, né, de cada um de transformar em prática aquilo que os espíritos nos oferecem. Eu não sei como que é o caso de cada um aí. Talvez tem gente que nem pensa nisso depois. Entra aqui, diverte, passei o tempo, foi um momento bom, eu dei umas risadas, eu me emocionei. Eu nem sei, Alex, o que foi o assunto de ontem, eu nem lembro. Mas tem outras pessoas que já vão um pouco além. Elas já param ali, raciocinam, já tentam compreender o recado e falam assim, isso aí eu posso praticar. Tem gente que anota e assiste aí, eu já conheço gente aí que assiste com um caderninho do lado, olha que escuta alguma coisa vinda de Emmanuel, anota aqui, André Luiz falou isso, olha, ele falou esse negócio, tá acontecendo isso aqui na minha vida, é interessante, eu posso modificar meu comportamento, olha, que legal, olha o que ele disse, eu já venho fazendo isso há um tempo, então que bom, tá reforçando que eu tô no caminho certo e tal. Então cada um tem uma reação e nós não temos direito nenhum de falar que esse aqui está certo, esse aqui está errado, esse aqui está sendo mais eficaz, esse aqui menos. É só uma forma de lembrar aqui a importância de não permanecermos simplesmente na contemplação, né? Preparou o print para o começo? E agora você vai fazer o seguinte, você interrompa aí a hora que você considerar necessário, hein? Primeira atividade de limpeza nós vamos fazer. Ante os detritos da maledicência, usemos a vassoura das boas palavras. Todo mundo, não é possível que alguém aqui não tenha uma vassoura em casa. Todo mundo tem. Mas agora nós estamos falando de uma vassoura diferente. A vassoura das boas palavras. Diante do quê? Dos detritos da maledicência, que é a sujeirinha da maledicência. Alguém chega para você e começa. Você sabia que isso e aquilo outro? E às vezes a gente reforça. Não, mas tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais não sei o quê. E a Emmanuel está dizendo assim, olha, quando chegar até você, os detritos da maledicência, usa a vassoura das boas palavras e varra para bem longe essa sujeira. Não dê trela, certo? Olha, é antigo, gente, porque Salomão, mais uma vez, Salomão já esteve aqui no Eva algumas vezes, hein? Salomão está em Provérbios,
16, versículo 24. Lá ele diz assim, ó: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Você estava perguntando aí se o picolé de piqui é doce ou salgado, não é? Olha isso. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o espírito. Porque o mel, além de ser um alimento muito agradável ao paladar, é extremamente medicinal, não é? As boas palavras, as palavras agradáveis, se enquadram nesse mesmo contexto. Já Cassimiro Cunha, ele dá um alerta de quando nós não usamos adequadamente a vassoura das palavras. Escuta isso. A palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te foge é dona da tua vida. Alex, eu não entendi direito não. Então vai mais uma de Cassimiro Cunha também. Do verbo usado no mundo, nasce a guerra, nasce a paz. Com palavras, edificas. Com palavras, matarás. Algum comentário? Só meditando aqui, né, nessas grandes verdades. O que uma palavra pode fazer com alguém, né? Isso eu tenho exemplos de sobra, porque eu trabalhei, né, na área da educação muitos anos seguidos, né, 2 décadas. E o que uma palavra era capaz de produzir, né, naquele que estava sob o meu cuidado da educação, né? O que uma palavra fazia. E também, como mãe, eu tenho essa experiência também de educar 2 espíritos que vieram por meu intermédio, e o que a minha palavra falada já produziu neles. E eu também tenho amigos, né? Tem pessoas com as quais eu converso, e o que as minhas palavras já produziram também. A palavra cantada é muito boa, mas eu não tenho só a palavra cantada, né? Eu tenho a palavra falada também. E quantas vezes essa palavra não produziu como deveria? E quantas vezes ela produziu? Então vamos observar, né, a balança da nossa vida. O que está pesando mais? Como é que estão as nossas palavras? Gente, uma palavra, ela destrói uma vida inteira. Uma palavra mal falada, ela destrói um relacionamento. Uma palavra maldita, ela destrói um sonho. Uma palavra maldita adoece. Uma palavra maldita atrasa a caminhada do espírito. Uma palavra maldita nos coloca no mundo das provas e das expiações, ou até no exílio. Uma palavra maldita é um cárcere para nós. E uma palavra bendita? Não, agora eu só falei da maldita. A bendita você vai dizer. Da bendita porque é tudo o contrário. Isso, mas reforça o bom aqui. Porque é exatamente isso que Emmanuel está... Eu comecei falando da bendita. Você que não prestou atenção. Eu prestei, é porque tem que reforçar o esquema. Gente, lembra disso, hein? Os detritos da maledicência, muitas vezes representado por essas palavras malditas aqui, que ela se referiu a vários exemplos aqui, que são fáceis de serem identificados, precisam ser varridos com boas palavras. É sobrepor o positivo, né, para que o negativo ele vá seguindo o seu caminho, tá? Então vamos para a segunda dica de Emmanuel, da nossa higiene espiritual. Ante o lixo do sarcasmo, cavemos a fossa do silêncio.
não tem boas palavras, você não está com competência, com paciência, com qualquer coisa para usar a vassoura das boas palavras, use a força do silêncio. Eu observei essas duas primeiras dicas de Emmanuel e lembrei lá de Eclesiastes, né, quando fala que há tempo de falar e há tempo de calar. Qual o desafio? Não errar no tempo, porque às vezes a gente cala na hora que deveria falar, às vezes a gente fala na hora que deveria silenciar. O espírito mariano, de novo, gente, esse companheiro espiritual que eu acho que ele é um dos recordistas aqui, depois de Emmanuel, né? Na mesma mensagem, Reflexões do livro Falando à Terra. Toda vez que guardares silêncio, o silêncio te guardará. Um Cassimiro Cunha de novo. Cassimiro Cunha também é fera nas suas colocações, né? Cultiva o silêncio, amigo. O tolo que cerra os lábios pode ser admitido como sábio entre os sábios. A gente acha que sabido é o que fala. É o que pruseia bastante, né? E nem sempre. Cassimiro Cunha de novo. Guarda sempre em teu trabalho silêncio e ponderação. Quando a praça parlamenta, é hora de rendição. Não, vamos de novo aqui, gente. Agora, mas eu quero repetir isso aqui. Eu quero que você observe o comportamento da praça. Parlamentar é falar, estar, né? Observa. Quer falar alguma coisa antes? Não. Guarda sempre em teu trabalho silêncio e ponderação. Quando a praça parlamenta, é hora de rendição. Quando o barulho tá grande demais, quieta. É isso que eu estou entendendo aqui que ele está dizendo. E nesse instante, como é que está a praça? O que não está faltando na praça é parlamentar. Eu não me refiro só àqueles que se enquadram nos ambientes políticos, não. Mas o barulho, gente, está grande. Então, será que não está na hora de muitos de nós, nos rendermos ao silêncio? Mas você pode falar? Não, estou em silêncio. Posso ir para a próxima dica da higiene? Ai. Hoje mesmo aconteceu isso aqui em casa, né? Teve uma hora que eu disse assim, Alex, eu estou bem caladinha, bem disposta a ficar bem em silêncio, mas eu vou precisar falar uma coisa, talvez, né? A gente vai ter que discutir esse caso e tal, né? E depois que eu falei, eu pensei assim, eu devia ter ficado calada. Não que a gente não tenha conversado sobre, mas nós precisamos levar a sério o silêncio. Sônia Almeida. Certo ditado que diz que o peixe morre pela boca e vive por ela também, não é? Próxima dica. Ante os vermes da crueldade, mobilizemos os antissépticos do socorro cristão. Às vezes a gente fica pensando que crueldade é só assim, aqueles atos mais grotescos, mais violentos, sangrentos, né? Mas tem muita crueldade velada, né? E que a gente percebe. E a dica é o quê? Mobilizemos os antissépticos, os mertiolates, né?
do socorro cristão. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma situação delicada, né? Porque muitas vezes a gente percebe atos de crueldade com um vizinho, com alguém próximo, no trabalho, e a gente fica assim, mas eu não tenho nada com isso. Eu não vou entrar nisso não. E aí, entra ou não entra? Socorre ou não socorre? Cassimiro Cunha de novo, gente. Hoje ele tá aqui a 1000 por hora. Onde há fogo, surge fumo. Exclama velho rifão. É o ditado antigo, né? Onde há fumaça, há fogo. Ele só inverteu. Fumo aqui, fumaça. Rifão, ditado. Onde há fogo, surge fumo. Exclama velho rifão. Mas há quem visite o incêndio no esforço da salvação. Tem muito incêndio representado pelos vermes da crueldade aqui, né? E aí, o próprio Cassimiro Cunha deixa uma segunda trova que possivelmente seja um complemento e às vezes assim, uma orientação muito importante para muitos de nós. Ele diz assim, ó: na direção as casas ricas e nobres irás por requerimento, mas no ninho dos aflitos não aguardes chamamento. Ou seja, socorre, né? As casas ricas e nobres irás por requerimento. O dia que te chamar, você vai. Mas do ninho dos aflitos não aguardes chamamento. É a caridade que precisa ser levada antes de ser requisitada, solicitada, porque senão ela pode humilhar, né? O próprio Evangelho já disse isso. Então, o socorro cristão está aí dentre as estratégias de higiene espiritual. Olha a Arlete aqui, ela disse uma coisa muito importante. Às vezes, nem é o que se fala, é como se fala. Às vezes você usa uma palavra linda, até um elogio, mas torna-se pejorativo, torna-se uma ofensa, né? Às vezes você usa uma palavra, que seria o elogio, né? E ela se torna uma grande ofensa. Ou seja, como você fala, a intenção que você fala. Pode ser uma palavra linda. Né? Vamos um pouquinho, só para entender, no trânsito, né? Vamos no trânsito. Passa aqui, ele lá, te dá aquela fechada, você fala, vai com Deus abençoado. A palavra abençoado é uma coisa linda, né? Mas vai com Deus abençoado. Ou seja, a sua intenção não foi falar abençoado, né? Foi maldito, né? E assim por diante. E nós usamos essas palavras bonitas, né? Até com quem a gente ama, com a intenção trocada. Então aí é que mora o perigo, né? Mas falou, tá falado, tá na sua conta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ante o vírus da cólera ou da irritação que nos defrontam nas frases ou nas atitudes alheias, pratiquemos a profilaxia da prece. Ao pé da letra, né? Profilaxia seria uma medicina preventiva, né? A prevenção da prece. Nas frases, nas atitudes alheias. Porque senão a gente age como espelho, né? No bateu, levou. E aí nós não vamos conseguir prevenir nada. Na verdade, a gente vai estar intensificando ainda mais, né? Olha, e essa questão da prece, tem tanto material dentro das obras do Chico, né? Enaltecendo a prece, nos mostrando
infinitos benefícios dessa prece. Eu busquei aqui, porque são várias dicas de higiene espiritual, né, para a gente não se alongar muito em cada uma delas, só um pequeno comentário que complemente. Neio Lúcio, ou Neio Lúcio, né, no livro Colheita do Bem, ele diz que a prece é um banho de luz interior. Você já imaginou isso? Uma higiene íntima que te deixa iluminado, né? Isso não é legal? Alta de Souza, espírito Alta de Souza, também muito conhecido, né? Principalmente da Arlete Arboesa, aí, que é muito ligado, né, às campanhas vinculadas à Alta de Souza. Ela diz assim, ó: divide com teu irmão o peso de sua cruz, que a prece da boa ação é a que mais toca a Jesus. Então, a gente fez questão de trazer esse recadinho de Alta de Souza, porque muitas vezes, diante dessa questão da cólera, da irritação, seja ela no ambiente restrito, né, de 1 para 1, seja no ambiente coletivo, seja nos seus grupos de família, da internet, não importa. Às vezes a gente enxerga a prece só como um momentinho ali introspectivo, né, em que nós vibramos algumas palavras, até mesmo pronunciamos. E Alta de Souza fala que a prece que mais toca a Jesus é aquela em que nós dividimos com os nossos irmãos o peso das cruzes que eles carregam. Então é uma oração que movimenta. É bom que a gente entenda isso, né? Comentários? Olha aí que imagem bacana. A prece é banho de luz interior. Não é legal? Ante os tóxicos do pessimismo negrejante, e aqui o negrejante, gente, tem sentido assim, o pessimismo é horrível mesmo, triste. Acendamos a claridade do bom ânimo. E eu fiquei pensando assim, poxa, onde eu vou buscar, né, algo que complemente essa fala de Emmanuel relacionada a bom ânimo, né? E na hora veio, né, vieram as palavras de Jesus que se encontram lá no Evangelho de João, né, no 33º versículo do capítulo 16. Talvez uma das frases mais lembradas, especialmente nestes tempos que nós nos encontramos, né? Quando Jesus diz lá assim, ó: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Da boca de Chico Xavier, nós ficaríamos o EVA inteiro só repetindo frases em que o Chico reforça essa questão da importância do bom ânimo. O mesmo acontece com Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e vários outros espíritos. O próprio Emmanuel, não somente nesse texto, mas em outros, recomendando o bom ânimo. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa questão do bom ânimo, né, que expressa um entusiasmo, muitas vezes, né? Sabe aquela pessoa que você se abastece do bom ânimo dela, do entusiasmo dela, que você tá assim, meio brocochô, e você olha para ela e você já se sente melhor só pela expressão. Pode ser que essa expressão esteja acompanhada de palavras também, de algum tipo de atitude, né? Às vezes um abraço, um convite, né, para uma aproximação, um sorriso estampado no rosto. Então, olhando para a atitude do outro e enxergando a importância dela, porque nós já sentimos o quanto foi bom para nós, a gente imagina quando esse bom ânimo parte de nós.
quando o pessimismo triste, horrível se aproxima, é o momento em que mais nós precisamos expressar o nosso bom ânimo. Eu olhei para essa imagem hoje e fiquei pensando, né? Falei, poxa, mas esse moço aí parece que ele não está muito bem, mas ele está assim, fazendo um esforço para poder demonstrar uma certa felicidade, um certo bom ânimo, uma certa alegria. Nos diálogos de Emmanuel com Chico, a gente percebe que a alegria a gente pode proporcionar mesmo ela ainda não estando presente no nosso ser. Isso é possível, momentaneamente. Então, se em alguns momentos a gente precisar fazer o que esse moço está fazendo aí, sabe? Ter que dar uma forçada num sorriso aqui para colaborar, para afastar o pessimismo que nos rodeia, que façamos isso. Mas é a necessidade de um esforço para que esse sorriso, esse bom ânimo seja espontâneo, né? Senão a gente não vai conseguir realizar a higiene espiritual proposta pelo nosso querido Emmanuel nessa noite. Próxima dica, essa também é boa. Gostaria de comentar? Dentro do assunto aqui ou não? Pode seguir. Ante o veneno da ociosidade, mobilizemos os nossos recursos de serviço. Ociosidade é sujeira espiritual. Quais os recursos de serviço, gente, que cada um aqui tem disponíveis, né? Eu não sei. São inúmeras as possibilidades, não é? Mais uma vez o Espírito Mariano, no livro Falando da Terra, na mensagem Reflexões, colabora. Percebe que numa mensagem quantos assuntos diferentes ele percorre? Ele diz assim, ó: inúmeros homens dormem, muitos observam, alguns trabalham e raros servem. Qual que foi a proposta de Emmanuel? Ante o veneno da ociosidade, mobilizemos os nossos recursos de serviço. Alex, eu não sei se eu entendi direito, né? Porque ele falou que alguns trabalham e raros servem. Certa vez, diante dessa mesma dúvida aqui, um amigo espiritual disse assim, que o trabalho representa aquilo que gera recursos para a nossa sobrevivência aqui no planeta. E o serviço é algo que nós damos de nós mesmos, sabe? Mesmo que envolvam compartilhar, né, repartir os recursos materiais que estão sob a nossa administração. Entendeu essa diferença? Por isso que ele diz que inúmeros dormem, muitos observam, alguns trabalham e raros servem. E diante dessa sujeira que envenena, que é a ociosidade, a paralisia, mobilizemos os nossos recursos do serviço. E aí a gente não tem como pontuar o que cada um pode fazer, porque as possibilidades são das mais diversas, né? Serviço é o que não falta. Trabalho a gente sabe que todo mundo está trabalhando. Agora, colocar-se a serviço é o nosso desafio. Próxima dica. Ante as serpes, né? Aqui, gente, a palavra é essa mesmo, tá? Ante as serpentes da incompreensão, realizemos mais vasto plantio da caridade. Eu vi uma mensagem hoje atribuída a Dr. Bezerra de Menezes, eu não vou citar
nem a essência, a íntegra da mensagem, muito menos o médium, porque não tem autorização e também não tenho segurança na fonte, né? Mas importa que a parte que eu gostaria de mencionar é evidente, né? Ele fala que o povo brasileiro se dividiu e há uma grande incompreensão de uma parte para com a outra e vice-versa. Aí a gente observa isso e traz para a higiene espiritual, plantio de caridade. E aqui não é caridade material, se é que você me entende, né? Aqui nós estamos no campo da caridade moral. Mas deixemos de lado essas grandes incompreensões, essas incompreensões coletivas e retornemos para o nosso ambiente particular, né? Que ambiente particular é esse? Nós mesmos. Quando a incompreensão tomar conta da nossa mente, imediatamente plantemos caridade. O terreno é vasto, é grande, é gigantesco. Olha, o Espírito André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele tem uma mensagem chamada Problemas Pessoais. E lá ele diz que a melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-la por nós mesmos. Ah, fulano, então você corajoso, hein? Você tem coragem de entrar lá dentro daquele lugar ali, daquele lá é meio perigoso. Então faz o seguinte, eu vou te dar uma groja aqui, um dinheiro aqui, ó, para ajudar você a comprar a cesta básica e você entra lá dentro, lá, porque lá eu não vou, não. Dá, eu vi falar que lá eles arranham o carro da gente, eles riscam. Então a gente, muitas vezes, né, se utiliza de substitutos para o exercício da caridade. Só que isso é eficiente, ele não está falando que não é, mas ele está dizendo que há uma caridade melhor ainda, que é aquela que não se faz por substitutos, que nós mesmos executamos. Como a lógica é encaixar esse conceito da caridade no plantio da caridade dentro dessa higiene espiritual, entendemos o seguinte, que não tem como alguém vir e faxinar a nossa mente. Somos nós que temos a responsabilidade de limpar a nossa própria casa mental. Então, isso aqui também, essa frase também eu achei fantástica. Essa aqui precisava fazer música com essa frase aqui. Espírito Candoca. Está no livro Páginas do Coração. A mensagem completa chama-se Quando? Não é pergunta não. Quando? E lá ela diz assim, que a caridade é a chave da casa de Deus. Legal. Não é? Então, quando a incompreensão nos visita, o que nós fazemos? Lançamos mão da chave da casa de Deus. A gente abre as portas da casa de Deus. Pronto. Comentários? Tem umas trovinhas aqui. Interessante, olha só. Vê se eu consegui ler. Escrevi tão feio. A palavra é fio invisível que se espalha como a luz. Depois de pronunciada, pode levar-te à cruz. Mas se bem direcionada, com bondade e atenção, poderá te levar ao certo às lides da redenção. Fala com caridade, pois o que sai da tua boca, dia a dia sem cessar, seja a palavra bendita que não venha te derrubar. Falar é característica humana, é atributo concedido. Entretanto, não te iludas,
poderás emudecer-te arrependido. Que tua palavra seja leve, sentida, saída do coração. Que tuas palavras faladas soem como uma oração. Assinado não rimou. Eu achei que ia rimar, gente, com o coração, mas não rimou. Agora eu caí do cavalo com a minha expectativa aqui. Beleza? Então, ó. Agradecidos aí pela dica, né? Caridade, vaidade não. Ah, tá bom. Podemos ir adiante? Mais uma dica ainda? Deixa eu ver se ainda tá dentro das dicas aqui. Tá. Eita. Essa higiene aqui agora vai ter que ser bem feita, hein? Vamos ver o que Emmanuel vai dizer agora. Ante os micróbios da desconfiança. Ixi, Maria. Incentivemos nossa sementeira de boa vontade e fé. E aí? Sementeira de fé. Você sabia que nesses tempos agora, que no Brasil não são um tempo que não é inédito, sabe? Esses acontecimentos. Isso aí já aconteceu em várias partes do mundo, em várias épocas diferentes. E quando a gente estuda, a gente percebe como as pessoas reagiram e agiram em situações semelhantes. E a gente percebe que as estratégias dos dominadores de massa se repetem da mesma forma que outrora. E uma delas é provocar o máximo de desconfiança possível. Desconfiança de tudo, de todos, e inclusive de você mesmo. Então, ultimamente, tá assim de micróbios da desconfiança espalhados nesse mundão de Deus. E Emmanuel vem e diz assim, ó, incentivemos a nossa sementeira de boa vontade e fé. Porque, gente, você olha a situação e tenta perceber assim, como que isso aqui vai resolver, como é que isso aqui vai consertar. Você fala assim, não tem jeito. Aí você conversa com um, ele piora ainda. Ele fala assim, não tem mesmo não. Já era. Toda situação dessa em que a gente não de cara enxerga a solução, nós temos que buscar na fé a sustentação para seguir adiante. Mas como assim, Alex? Olha, Paulo de Tarso, carta aos Hebreus, primeiro versículo do capítulo 11. Paulo lá diz assim, ó, a fé é o fundamento, é a base da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Você acredita que o nível de desconfiança é tão grande, os micróbios da desconfiança são tantos e tão eficazes, que tem gente que desconfia até da providência divina? Até de Deus. Falta de fé. Como que enxerga algum propósito educativo, tira algum aprendizado diante dessas situações que nos remetem à desconfiança o tempo inteiro? Precisamos trabalhar então a questão da vassourinha, do rodo da fé, né? Anota aí. Próximo. Eita, gente, eu acho que Emmanuel escreveu isso aqui para hoje, não é possível.
Ante a erva sufocante dos conflitos de opinião, refugiemo-nos na boa vontade para com todos, que procura garantir o bem acima de tudo. Alex, mas Emmanuel falou que a boa vontade é para com todos, inclusive com aqueles que representam conflitos de opinião. Ele falou aí, não foi? Refugiemo-nos, nos resguardemos na boa vontade para com todos. Nessa boa vontade que procura garantir o bem acima de tudo. Prioridade 1, prioridade 0, garantir o bem. Essa é a faxina mental para quem quer manter uma higiene espiritual de boa. É um esforço, né? Eu tinha prometido que eu não ia comentar nada nesse nível, mas eu acho que isso aqui é fundamental. Aconteceu um fato, né? Deus colocou nas minhas mãos um pedido de socorro. E esse socorro que eu consegui, né, com a ajuda dos amigos espirituais, lógico, nós conseguimos salvar a vida de 2 pessoas. Salvar a vida mesmo. Salvar de morte. Eles falam, quem salva é Deus. Tá, mas nós, através do que chegou a mim, nós conseguimos salvar essas 2 vidas preciosas. Se não fosse, né, através de mim, naquela hora, não teria acontecido o que promoveu salvar a vida das 2 pessoas. E esses dias eu recebi um recado, né, dizendo assim: eu te devo uma obrigação, mas você morreu para mim. Quer dizer, ninguém deve obrigação a ninguém. Eu salvaria a vida de qualquer um, Alex também, você também, né? Mas por quê? Porque eu tenho uma opinião diferente. Então, o que ficou mais forte para essa pessoa que teve a vida salva, né? Não foi ela viver nem receber o que ela precisava para não sofrer, né, uma grande violência naquela hora, mas sim o que ficou foi a minha opinião, que não era igual a dela. Foi um grande ensinamento isso. Eu não estou contando por chateação, mas como a gente precisa aprender nesta vida. Eu orei muito por essa pessoa, pedi muito por ela e continuo pedindo que Deus continue ajudando-a e dando oportunidades para que ela viva bastante para sair daqui com um aprendizado mais seguro. É um exemplo que demonstra, né, no caso dela, a necessidade de um esforço para refugiar nessa boa vontade para com todos. É ou não é? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui temos exemplos. Mas Paulo, de novo, segunda epístola, segunda carta, né, aos Coríntios, um versículo, gente, o 15º do capítulo 12. Essa frase aqui merece uma atenção redobrada, na minha opinião, porque ela é muito profunda. É uma frase que merecia quem tem assim uma competência na área da filosofia dar uma ajudinha pra gente fazer uma interpretação dela, assim, sabe? Mas evangelicamente, tá? Não é só avaliação, interpretação técnica, não. Escuta isso. Ele se dirigindo ao povo de Corinto, certo? Que tinha gente querendo dar uns cascudos nele. E deu. E ele diz assim, ó: eu,
de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Vamos de novo? Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 15º versículo. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Quanto mais vocês me incompreenderem, mais eu amarei vocês. Quanto mais vocês conflitarem com as minhas opiniões, mais eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Não é forte isso? É porque foi confiada a ele uma grande missão. E ele só desencarnou quando Deus disse: agora, pronto, já cumpriu o que você veio cumprir. Quantas pedradas ele levou, em quantas emboscadas ele caiu. E ele dizia: não venham, eu vou, no final da vida dele. Que os apóstolos ficassem em outras cidades, em outros territórios, e que ele ia seguir sozinho, porque ele sabia que ele ia morrer, que já era hora dele desencarnar. Então, é assim que Deus faz com a gente. Ele nos direciona para as missões e ninguém derruba a gente. Ninguém. Enquanto Deus precisar de nós, ninguém derruba. E Deus chama para as grandes tarefas aqueles que têm capacidade de amar. Mesmo na incompreensão, mesmo recebendo pedras. Esse foi o caso. Eu acho que todo mundo deveria ler de novo a vida de Paulo, porque foi um grande exemplo quando ele disse: sim, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui agora, de agora em diante pode contar comigo. E ele foi até o fim enquanto Deus precisou dele. Depois ele ascendeu, fez a ascensão dele, e não sei onde ele está hoje, mas onde estiver, com certeza, só fazendo grandes prodígios. Hoje eu estava escutando uma prosa e eu vi que esse assunto estava inserido na conversa, Aí eu parei e falei assim: gente, esse negócio, será que existem coincidências no universo, Diz que nada é por acaso, não existem coincidências, não sei o que, tal. Mas aí eu fiquei quieto, não falei nada, mas fiquei pensando, falei assim: mas vai chegar o momento ainda de eu compartilhar isso, e agora é um deles. Lembra quando nós recebemos a sugestão dos Espíritos de estudar as cartas de Paulo? Uhum. E que a gente ainda está devendo isso? Está devendo. Mas você sabe que Deus ele tem um secretário eficiente aqui no encarnado, não é? Tem. A tal da Dona Lilian Cael compra um livro da interpretação das cartas de Paulo à luz do Espiritismo, de um irmão aí. Ele não mencionou os espíritos nominalmente, mas ele considera que os acréscimos que ele fez tem um dedinho dos espíritos, ele foi intuído pelos espíritos. E ele cita muitas passagens do livro Paulo e Estevão, que Emmanuel psicografou aí, junto com o Chico, ditou para o Chico psicografar. E antes de entrar nas cartas, se eu não estou enganado, é as cartas aos Romanos, ele fez uma introdução. E nessa introdução, ele explica, assim, de forma bem sucinta, bem resumida, o contexto, por que Paulo se utilizou das cartas. Por que ele escreveu cartas? Assim, é curioso, é muito legal isso, a gente ter essas informações. Principalmente para quem não teve ainda, que não tinha ainda, que é o meu caso. E ele, nessa introdução, ele narra, por meio dos seus comentários, dos estudos que ele realizou,
né? Que existem muito material para isso, inclusive nos evangelhos, e também elencando alguns pontos das informações trazidas por Emmanuel. E ele trata com detalhes dessa questão, né, que você mencionou aqui agora e que eu ouvi hoje de manhã. Merece investir uns minutinhos para dar uma lida naquele trecho daquele livro, porque é assim, é extraordinário. Seu Paulo, esse camarada que tá falando aí, ó, que por boa vontade se gasta em prol de outras almas, mesmo que essas outras almas não o compreendam, conflitem com as suas opiniões. Mesmo assim, ele insiste nesse amor. Isso é um exercício de higiene mental, de limpeza. Não é, gente? Fantástica. Vamos para frente, então, porque tem mais uma dica aqui de limpeza. Ixi, Maria. Ante as perigosas moléstias do amor próprio ferido, a expressar-se no corpo e na alma, através de 1000 modos, pratiquemos o perdão incondicional e incessante. Olha, quando a gente afirma que esses espíritos estão à frente do tempo das psicografias, as psicografias mensagens, às vezes as pessoas duvidam. Mas, especialmente no que tange a ciência, muitas universidades do mundo agora estão se atentando às falas de André Luiz, de meados de 1940, 1950, que pareciam assim totalmente sem sentido naquela época, que agora estão comprovando cientificamente o que ele já disse. E não é diferente em relação a esse parágrafo de Emmanuel aí agora. Ante as moléstias do amor próprio ferido, a expressar-se no corpo e na alma. Através de 1000 modos, pratiquemos o perdão incondicional e incessante. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que a ciência agora já está comprovando que a falta de perdão agride corpo e alma. Eles estão comprovando, por A mais B, que a maioria das causas de câncer é por ausência de perdão. Ou por mágoa, quando eu não perdoo o outro, ou por culpa, quando eu não me perdoo. Existem outras causas? Sim. A exposição a patógenos que provocam o câncer. É o caso daquele evento famoso em Goiás, né, na Aparecida de Goiânia, do Césio 137 e tal, né? Aí é outra situação, mas grande parte das causas estão vinculadas à ausência de perdão. Entende o que Emmanuel está dizendo aí, ó? Moléstias do amor próprio ferido. Eu mesmo me firo ou eu me sinto ferido. E isso expressa no meu corpo. É gastrite. É um monte de it. E ele coloca a tratativa, o remédio. Gente, olha a oportunidade que a gente tem. Às vezes a gente pensa que a limpeza é uma limpeza leve. Não, ele está falando aqui de limpeza, de higiene profunda, sabe? É você se limpar, literalmente, de doenças que para a medicina tradicional, em alguns casos, são consideradas incuráveis. E muitos irmãos nossos já experimentaram essa realidade e já conseguiram realizar essa limpeza usando do perdão incondicional e incessante.
Incondicional, sem condições, né? Eu te perdoo, nós vamos continuar aqui convivendo, mas da agora para frente tem que ser assim, 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 assado. Incessante, eu te perdoo agora, mas se amanhã você fizer de novo, acabou e quebrou os pratos de novo. É incondicional e incessante. E muitas vezes, né, aquele que perdoa, ele é até desconsiderado. Fala, gente, que sujeito é trouxa, é besta. É né? bobinho. É bobinho. Lá na minha terra tem essa expressão, é besta. Besta no sentido assim, bocoió. E a capacidade de quem já perdoa, né, é interessante, porque perdoa mesmo. E recomeça dando crédito. A pessoa que perdoa, ela dá crédito àquele que ela perdoou. Aí, cai de novo. Ela perdoa de novo, dá crédito de novo. É como se fosse uma maquininha que as fichas estivessem acabando, aí você vai lá e põe mais ficha. E você põe mais ficha. Né? Eu sempre me lembro de Zaqueu. Zaqueu, para mim, eu acho que nessa encarnação é um grande exemplo, né, que Jesus viu o Dr. Bezerra de Menezes. Então, por que um de nós, né, não pode acreditar que vai virar luz, né, vai conseguir ser luz? Então, às vezes é difícil, né? Não é tão fácil perdoar assim, porque nós ainda temos nossos orgulhos, nossa vaidade, nossas mazelas, né? Mas eu conheço muita gente que perdoa e muita gente fala assim, esse sujeito besta, né? Esse sujeito bobo, né? Tá brincando, tá fazendo hora, tá brincando com essa pessoa e ela tá perdoando, né? Eu acho isso uma grande virtude e a gente tem que aprender com essas pessoas que vêm nos ensinar sobre isso, em vez de nos aproveitarmos delas, né? Fala, aquele ali, ó, vai perdoar mesmo? Né? A gente tem que ficar bem atento com relação a isso. Na verdade é o contrário, né? A gente tem que perdoar para largar de ser besta. Isso mesmo. Perguntaram aqui o que aconteceu com a Lilian Kael. Aconteceu que ela tá mais bonita. Nós encontramos ela essa semana, ela tá alegrinha, animadinha, né? Você olha nela assim, a bicha tá iluminada, não é? A Lilian tá muito de boa, gente. Quem tá perguntando o que aconteceu com ela? Não, perguntaram aqui no comentário. Às vezes é porque eu comentei sobre ela aqui, né? E pegou o comentário por partes. Agora, gente, isso aqui é interessante, olha. Só para dar um reforço aí sobre essa questão da utilização do perdão incondicional e incessante. É uma dica. É uma dica que pode se aplicar a alguém aqui, inclusivamente eu, tá? Tá no livro Pensamento e Vida. A mensagem chama-se Tolerância. E essa mensagem foi assinada por Emmanuel. Se eu pudesse dizer para você assim, ó, para tudo que você está fazendo agora, para e escuta. Essa aqui é importante, porque acontece demais. Emmanuel diz assim, ó, quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é esquecer a sombra buscando a luz. Esse é filosófico, né? Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar, é esquecer a sombra buscando a luz. Não tá demais, né? Tá assim, não, eu já perdoei. Não, isso aí eu já perdoei. Repete a história, sabe? Conta a história, mas você já tá tudo perdoado já. É mais ou menos tipo assim, ó, vai com Deus, né? Mais ou menos tá falando assim, ó, que você se estrumbique ali na esquina. É porque a gente ainda não conseguiu lidar direitinho com essa questão do perdão. A mágoa ainda permanece. Então, assim, vamos
aproveitar essa dica aí, né? Que se porventura a gente em algum momento estiver repetindo demais, né? De maneira constante. Eu perdoei, palavras repetindo essa questão do perdão, pode ser que nós ainda precisamos tratar mais ainda, né? Esse restinho de mágoa que ainda permanece nos nossos corações. Não é mesmo? Faz sentido para você isso? Pois é. Podemos caminhar para finalização aqui? Lembrando, gente, que o livro que embasa a nossa reflexão dessa noite é o Relicário de Luz, ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico. A gente repete isso aqui o tempo inteiro e ainda acho que é pouco, tá? E a conclusão de Emmanuel é assim, ó. Jesus não é somente o nosso divino orientador. Jesus é também o divino médico de nossa vida. Gente, por que a gente encarna aqui ainda, reencarna, sei lá, né? Porque talvez tenha alguém que está pela primeira vez encarnou na Terra, né? Num planeta desse aqui de provas e expiações, se não é para limpeza do nosso ser, para fazer essa higiene espiritual. E Jesus é o grande faxineiro da alma. Não são só orientações soltas. É o médico divino da nossa vida. Olha que legal, reforçando para trazer a imagem do Cristo. Nessa noite que nós estamos refletindo sobre higiene espiritual. É com Ele. É um trabalho cirúrgico. E Emmanuel conclui, e eu já disse para vocês que todo slide que passou por aqui nessa noite merece um print, mas eu reforço o que encerra a mensagem higiene espiritual. Procuremos, pois, no Evangelho, as justas instruções para a nossa higiene espiritual e alcançaremos a harmonia para sempre. Forte, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, a vida podia vir com um manual de instrução, não é? E não vem, a gente tem que ficar aí quebrando cabeça para lá e para cá. Aí, ó, o Emmanuel está dizendo que para a realização da higiene espiritual nós já temos as justas instruções no Evangelho. E que se procurarmos colocar isso em prática, nós vamos alcançar a harmonia para sempre. Não é uma boa resposta para aquela perguntinha básica? O que eu ganho com isso? O que eu ganho fazendo essa higiene espiritual? Perdoando, jogando palavras boas, silenciando, fazendo prece, com boa vontade, com fé. O que eu ganho com isso? Você ganha harmonia para sempre. Não é muita coisa? E essa higiene espiritual, né, não é para ser feita no outro. Esses tempos agora, gente, essa higiene espiritual é para ser feita em nós. Nós temos que cuidar de nós. E não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca. Não é da nossa alçada. Se fosse, Jesus resolvia. Os espíritos superiores resolveriam. O assunto é conosco, é particular. Eu não tenho que me preocupar com aquele que não escuta. Eu não tenho que preocupar com aquele que não sabe falar. Eu não tenho que me preocupar com aquele que não busca a luz. Eu tenho que me preocupar comigo. Eu tenho que usar boas palavras. Eu tenho que ter bons olhos. Eu tenho que fazer a minha higiene espiritual. E o semeador saiu a semear. Lançou
várias sementes. Umas caíram em solo árido, outros em solo pedregoso, outros em solo fértil e assim por diante. Jesus já veio nos contando. E se estamos em solo fértil, nossa obrigação é produzir. E se chegamos até aqui, é porque nós estamos buscando essa melhora. Então, esse serviço de higiene espiritual não é para minha mãe, não é para meu pai, não é para meu marido, não é para meu filho, ele é para mim. No dia que nós entendermos que nós temos um compromisso espiritual íntimo que reflete no coletivo e funciona ou retardando o coletivo ou acendendo o coletivo, o dia que nós entendermos isso, nossa vida muda. O nosso primeiro compromisso é o nosso. Como nós não andamos sozinhos, tudo que formos construindo em nós reflete na comunidade. Então é melhor que eu me cuide, que eu esteja bem limpinho, para que eu possa emanar boas vibrações, bons fluidos, esperança para a comunidade na qual o meu karma, ou minha missão, ou o propósito de Deus me inseriu. Então isso é muito importante. Eu não estou aqui na live, eu não estou aqui falando isso para esperar só abrir aquela porta, meu filho chegar e falar assim, aqui ó, olha aqui que eu escutei na live hoje, olha como que tem que ser. Calma, eu vou fazer a minha higiene. E pode ser que aquele, quando entrar pela porta, falar assim, o que aconteceu com você? Você está tão diferente. O que foi? Não sei. Parece que você está mais calmo. Fulano, você perdoou aquela pessoa mesmo? Como você conseguiu isso? Olha, interessante. Então essa nossa higiene espiritual, ela vai servir muito. Por quê? Porque ela vai deixar que a nossa luz se faça brilhar. Que foi a recomendação de Jesus. Fazei brilhar a vossa luz. Como é que eu vou fazer a luz brilhar? Sem a minha higiene espiritual. Você já cozinhou em fogão a lenha? Que dá aquele carvão em volta da panela? Ela só vai brilhar na hora que você tirar o carvão. Tem que fazer uma higiene. E aquele carvão, se você não tirar, onde você encostar ele fica. Ele fica impregnado. Quem colocar a mão ali sai com ele. Assim é o brilho também. Quem colocar a mão na luz sai iluminado. Então vamos trazer, para a nossa vida essa higiene. Você quer falar? Você já encostou em vagalume? Você já pegou vagalume com a mão? Você já percebeu que fica o brilho dele? Exatamente, eu lembrei na hora que você citou. Então, eu vou ler aqui para terminar de novo o recadinho que nós recebemos hoje do amigo espiritual. A palavra é fio invisível que se espalha como a luz. Depois de pronunciada, pode levar-te à cruz. Mas se bem direcionada, com bondade e atenção, poderá te levar ao certo às lides da redenção. Fala com caridade, pois o que sai da tua boca dia a dia sem cessar, seja a palavra bendita, que não venha te derrubar. Falar
é característica humana, é atributo concedido. Entretanto, não te iludas. Poderás emudecer-te arrependido. Que tua palavra seja leve, sentida, saída do coração. Que tuas palavras faladas soem como uma oração. Amei isso aqui. Pois é, meninos. Mais alguma coisa, Alex? Vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. O quê? Tem, no mínimo, 60 pessoas aqui agora que não deram um joinha no Eva. Gente, eu vou... Deixa de ser aborrecido, né? Tô te falando, eu fiz a conta. Não, eu sei, mas é porque a gente está aqui concentrado. Então, vamos só terminar aqui, depois você dá não o tinha seu... terminado, não? Não, mas nós não fizemos nem a prece. Então faz a prece. Eu achei que você já tinha feito a prece com a mensagem. Aí você já passou pra mim fazer os recados final. Já... Não, eu achei que você queria comentar. Então você ainda vai ter mais tempo pra dar o joinha, tá? É importante. Isso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos força para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Então nós agradecemos todo o amor que nós já recebemos, nós agradecemos tudo que os espíritos dizem. Quando alguém pergunta, mas e a espiritualidade? E Chico Xavier não fala nada, não dá um recado para nós na atual situação? Ele deixou pelo menos 530 livros escritos, mais recados do que esse. Eu acho até difícil. Então agradeçamos por tudo que nós já recebemos, por todo o amparo que temos recebido. Vamos agradecer pela luz que nos ilumina, por tudo que nos cerca, pelas bem-aventuranças que nos consolam. Jesus, esse Mestre bendito, amado e querido, que não se cansa de derramar sobre nós pílulas de orvalho, de luz, gota a gota, para nos mantermos perfumados, higienizados, com amor, com perdão, com as boas atitudes. Obrigada, Jesus, por todo o cuidado e carinho que o Senhor tem conosco. Hoje, especialmente, obrigado toda a espiritualidade pelo carinho e cuidado com nosso querido irmão do Grupo Eva, Jailson. Muito obrigada, Senhor, pelos médicos que já estão atendendo o nosso irmão Jailson e também a tantos outros irmãos queridos. Obrigada, Jesus, pelo cuidado com o nosso Brasil, pela grande força espiritual que temos recebido todos os dias. Nós só podemos agradecer, Senhor, por tudo que já estamos recebendo. Obrigada pela presença da família do Evangelho de Amor. Obrigada pelas águas fluidificadas com o amor bendito, divino e soberano. Obrigada por todas as vezes que o Senhor nos auxilia e nós nem percebemos. Agora sim, agora você pode falar.
Amanhã tem mais. Vocês acharam que não ia ter? Tem, já tá prontinho aqui, ó. A temática é a mesma, mas o tema é diferente. Zelo próprio. Tem gente querendo zelar de todo mundo, né? Amanhã nós vamos conversar sobre esse zelo próprio. Autocuidado. Dentro dessa linha mesmo da higiene íntima, da limpeza, da faxina, como você preferir. Gente, acabou. Amém. Bill Bezerra. Amém. Amém. Maria Aparecida Renzi. Podemos mandar o beijo. Eu já tô pronto. Ontem eu fiquei meia hora aqui esfregando as mãos aqui. Minha mão já tava dando calo de Então tanto vamos lá, esfregar. gente. Lá vai o beijo. E hoje, gente, nós vamos fazer o seguinte. Você já viu alguém fazer mutirão de beijo? Nunca. Pois é. Eu já vi barraca de beijo. Mas hoje... Era tipo um mutirão na minha época. Então nós vamos fazer um mutirão de beijo hoje, porque nós vamos direcionar esse beijo, né, com muito amor para o nosso querido Jailson. Jailson, recebe aí. Vocês são também. Recebe o nosso beijo, nosso carinho. E imagina o beijo de Jesus chegando aí para aliviar suas dores. Você é um sujeito forte, companheirão, que tem nos ensinado muito. Então esse beijo desse Eva inteiro hoje vai para você. Pega, Jailson, que esse beijo é seu. Lá vai. Vai com Deus, beijinho. E até amanhã, gente. Se Deus permitir.